Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Hebreus 10. Acho que vou desligar o ventilador que vai ficar fazendo um barulhinho no microfone. Hebreus capítulo 10, nós vamos ler os versículos, a partir do versículo 35. Amém? Todos acharam? Está aí na tela. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Estamos diante da tua palavra, queremos comê-la. A tua palavra é alimento, verdadeiramente é alimento para a nossa alma. Ó Deus, e nós queremos nos alimentar. Usa-me, Senhor, para a glória do teu nome. Que eu diminua e o Senhor cresça. Nós não somos nada. A palavra diz que o Senhor coloca a tua glória em vasos de barro, para que a excelência da glória seja do Senhor e não nossa. E nós queremos te ouvir, Espírito Santo de Deus. Move-te, Senhor. Traduz aos corações a tua palavra. E nós também agora, na autoridade que temos no nome de Jesus, repreendemos todo mal, todo sono, toda perturbação. Senhor, toda preocupação, todo medo, todo receio, todo temor. Em nome de Jesus, nós lançamos na cruz de Cristo. E queremos agora nos dedicar, termos os nossos ouvidos atentos à tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O tema dessa mensagem é firme na promessa. Toda vez que vou pregar, eu tento achar um tema e eu não consigo achar enquanto não acabo, né? Talvez seja a maneira certa de fazer, eu não lembro, pastor. Quando faz lá o sermão, acho que o tema vem por último, não lembro, né? Mas é mais fácil, né? Porque quando você termina o trabalho, você tem noção de tudo que tem lá dentro e tenta achar um tema. E eu não achava o tema e veio na minha canção aquele firme na promessa, nas promessas do meu Salvador. Aí lembrei de firme na promessa. E eu falei, mas o que tem a ver com esse texto, com tudo que eu li? E o Espírito Santo foi ainda acrescentando e esse é o tema, firme na promessa. Firme no sentido de fé. Firme, manter-se firme, estar de pé, mantendo a fé. Uma fé viva, uma fé crescente. Uma fé que não está nem estacionada, nem está minguando. Uma fé que está em movimento. Firme, nesse sentido de crer, de confiar. Firme numa promessa. Fé numa promessa, confiante numa promessa, andando em direção de uma promessa. Eu quero chegar naquela promessa, firme na promessa. E esse texto diz aqui, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, não rejeite a fé, não rejeite a firmeza, não rejeite esse andar atento, esse andar com um objetivo, com um alvo, porque você está caminhando para um grande e avultado, aí está essa palavra esquisita também ou não? Eu estou falando do versículo 35.
grande e volumoso, grandioso, voltado é volumoso o galardão. Ele é grande e tem um volume muito grande, é um galardão. Você está caminhando para um galardão, então não rejeite a fé, não rejeite essa confiança, não deixe de pensar nisso. Na nossa caminhada com Deus, um dia nós nos encontramos com Ele, nós começamos a caminhar, nós nos apaixonamos por Ele, né? Ele nos amou primeiro e agora nós o amamos, né? E nós começamos a caminhar com Ele. A Bíblia fala lá no Apocalipse do primeiro amor. Nós estamos cheios de amor para com Deus, e a gente quer trabalhar, quer fazer, quer realizar, quer pregar para todo mundo, prega até para o cachorro, né? Quer falar para todo mundo o que Jesus fez na nossa vida. Mas o tempo vai passando e a gente vai esfriando. Nós vemos debaixo de uma cultura, de um mundo, de coisas que roubam a nossa atenção, roubam o nosso tempo, que querem afetar a nossa fé, que querem afetar a nossa mente, que querem nos fazer esquecer que agora participamos de um reino, o reino de Deus. Nós falamos domingos atrás sobre o reino de Deus. É uma nova mente, uma nova maneira de viver. Cristo veio nos ensinar como é ser humano, porque Adão falhou. Um humano que desobedece a Deus, um humano que não segue as ordens de Deus, um humano que quer ser igual a Deus, um homem que quer ascender a Deus. E aí nós olhamos para um Cristo que é um Deus que se humilha a uma forma humana. Então ele vem nos ensinar, é uma questão de humildade. É um mundo completamente diferente do que vocês vivem. Vocês vivem num mundo de disputas. Você tem que estudar, você não pode parar. Você tem que ter coisas, você tem que conquistar coisas, você tem que ser o capaz. Você tem que saber o que falar numa roda. Você tem que ter conteúdo, você tem que impressionar. Esse é o mundo, é uma imagem, é o mundo das redes sociais. Mas no mundo de Deus não, o mundo de Deus é diferente. Quem se destaca é aquele que obedece, é aquele que ama, é aquele que dá o seu tempo, é aquele que dá outra face, é aquele que é paciente, é aquele que é humilde, é aquele que tem um coração quebrantado, é aquele que se doa. Firme na promessa. Como é que eu fico firme na promessa? Andando como eu tenho que andar, não rejeitando a confiança, não rejeitando a obra de Cristo. Porque necessitais, diz o 36, de paciência. Paciência aqui é uma atitude de fé. Esperei com paciência no Senhor. Tem uma outra versão, o pastor Luiz sempre cita, como que é? Expectativa de fé. Você vê que paciência tem a ver com fé, né? Então, expectativa de fé. Vamos ver como fica? Porque necessitais de uma expectativa de fé. Você precisa ter uma expectativa, você precisa olhar, você precisa ter, sonhar, você precisa olhar e vislumbrar que você está indo para o cumprimento de uma promessa. E é interessante que no 35 ele falou de um grande e volumoso galardão, e no 36 ele vai falar de novo, porque vocês precisam ter paciência, ter uma fé constante, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. Então ele coloca aqui uma qualidade, e ele coloca uma condição. Qual é a qualidade? Vocês necessitam de uma paciência, de uma fé especial, de uma fé exercitada. Nós não temos essa característica de fé e paciência, não é natural nosso. O ser humano, ele é visual, a gente é material, a gente materializa as coisas, a gente quer olhar as coisas, mas a fé é invisível e futura.
Fala assim, irmão, aqueles cursos bem pentecostal, né? Deus me mostra aqui uma chave de um automóvel. Aí você começa a visualizar. Você já tem automóvel? Não. É invisível e é futuro, né? Então a fé é uma coisa que vai acontecer, que eu não vejo e que não é presente, é futuro. E ele está dizendo que você precisa ter essa paciência. Isso é uma qualidade. Você precisa adquirir isso. Começar a enxergar aquilo que você não vê. Existe uma promessa. Qual é a promessa? Vamos ver a promessa para a gente não ficar perdido. 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Essa é uma boa promessa? Essa é a melhor promessa que nós temos. Não há outra promessa pela qual nós possamos ansiar mais. Mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, virá e não tardará. Jesus está voltando. O mundo está ajudando a anunciar isso. As tragédias ajudam a anunciar isso. As nossas decepções têm que nos mostrar que as promessas, que Deus está no controle da história e as coisas estão acontecendo e preparando o ambiente para que Ele chegue. Porque Jesus não vai chegar no ambiente do reino de Deus implantado. Ele vai chegar e implantar o seu reino agora à força. O pastor Luiz falou esses dias, ele veio primeiro como um cordeiro, mas ele virá como leão. Ele vai vir para destruir, com o sopro da sua boca, ele vai destruir o nosso inimigo. Esse inimigo que agora a gente se apavora, a gente fica com medo. Meu Deus, estou passando por dificuldades, o inimigo está furioso. Que é um erro, né? Que a gente deveria enxergar como a Bíblia nos ensina a enxergar o nosso inimigo. Nós não devemos desafiá-lo, mas nós não devemos ter medo dele. Resistir ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Você se sujeita a ele, eu estou debaixo da asa dele. Eu resisto ao diabo e quem é que foge? Eu? Você? Ele que foge. Mas nós resistimos porque estamos sujeitos a Deus. Resistimos porque o Senhor Jesus nos deu poder e autoridade. Mas enquanto isso não acontece, nós somos fracos. Não é sempre que a gente está pronto para dizer, sai daqui, diabo. Às vezes são as tentações. Às vezes são os problemas da vida, são as pressões. É o peso da responsabilidade. São as coisas do futuro que nos perturbam e nós não sabemos como vamos resolver. E vão nos pressionando e vão tentando roubar a nossa fé, essa paciência. E nós que somos convidados a enxergar aquilo que não vemos, aquilo que não sentimos ainda, somos tomados por sentimentos, por realidades que vão contra a nossa esperança. Nós temos uma promessa, Ele vai vir e Ele vai destruir o nosso inimigo de uma vez por todas, e isso é invisível, mas o problema que eu estou passando não é nada invisível, ele parece que é materializado na minha frente, eu tenho que pagar aqui e não tenho a provisão, é o gerente do banco ligando, é real, né? Não é invisível, é o problema na casa, no relacionamento, que a gente carrega anos e parece que não tem solução. Isso é real, né? Isso é alguma coisa que eu vivo, que eu sinto, que eu percebo o tempo todo. É alguém na minha família que tem uma enfermidade gravíssima. Isso me atinge. É alguém que sofre do meu lado e eu não posso fazer nada. Ou eu posso fazer muito pouco. Isso é muito real.
Isso rouba a nossa fé muitas vezes. Mas ele está dizendo que a gente necessita ter um tipo de fé, de paciência, que Deus nos dá. É um exercício diário. É uma qualidade fundamental. Ter fé, manter a fé, manter o foco. Ele fala de uma qualidade e fala também de uma condição. Ele diz, porque vocês necessitam de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós vamos fazer a vontade de Deus. Mais um desafio. Não basta ter fé. Uma fé que não é natural nossa, que é conquistada, que é dia a dia, que tem que crescer sob os nossos esforços, com os nossos exercícios, como quem faz uma academia e um dia pega 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, não sei se eu posso falar mais, eu não entendo nada, né? Porque eu falo 100 quilos, o cara fala, é impossível, deve ser, né? Possível. É possível, pastor? 100 quilos aí, com os 2 braços, acho que sim, né? Então você vai aumentando aqueles quilos e a sua fé vai aumentando, olha lá, ó. Você não, você está fraco, ô, irmão. Né? Tem um monte de gente forte aqui, a gente que faz academia, eu sou fraquinho. E ele fala então que a gente precisa dessa qualidade e precisa haver feito a vontade de Deus, significa você vai cada vez mais fazendo a vontade de Deus até que você chega no ideal. Então uma condição para chegar na promessa é fazer a vontade de Deus. Agora é fácil, né? Fazer a vontade de Deus é a parte fácil da coisa. É? Não é? Não é. Não é, porque de novo a gente esbarra na nossa natureza. Se de um lado a fé a gente esbarra numa realidade que vai contra tudo e que nos perturba e que quer roubar a nossa fé, quando nós falamos de fazer a vontade de Deus, agora a gente enfrenta uma carne que vai lutar até o fim. O apóstolo Paulo fala que o último inimigo a ser vencido é a morte, e que a carne não se converte, a carne se domina. A carne a gente tem que exercer domínio sobre ela, nós temos que a força dominar a carne pelo Espírito, porque o Espírito contende contra a carne em favor da alma, pelo domínio de quem nós somos. É uma luta. E ele está dizendo que fazendo essas duas coisas, tendo uma fé ativa, crescente, e fazendo a vontade de Deus, nós vamos alcançar a promessa. Nós vamos alcançar a presença de Deus. Nós vamos alcançar aquele dia que o Senhor virá e que não tardará, e nós vamos participar desse dia do jeito legal, porque tem gente que vai participar desse dia do jeito que não é legal. E é o texto que diz isso. Ele fala assim no 38: mas o justo viverá da fé. Necessitais de paciência, nós acabamos de falar. Ele viverá da fé. Viver da fé significa a minha existência depende da fé. O meu caminhar, o meu deitar, o meu dormir, o meu comer, o meu ir, o meu vir, depende da fé. O justo vai viver da fé. E essa fé é única e exclusivamente tua. A fé não é transferível. Eu não posso transferir fé para você. A fé se conquista. A fé, ela é particular, ela é privada, ela se desenvolve. Romanos 14, 22 diz assim: tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. A fé é tua.
Não dá para emprestar fé. Não dá para transferir fé. Ah, minha esposa é de oração. Ela é uma mulher de fé. Isso é muito ruim. Não ela ser uma mulher de oração e de fé. Nós, homens, nos conformarmos em que a nossa mulher é uma mulher de fé e de oração. E a gente é alguém que desesperado das coisas. Ou o contrário. O meu marido é um homem de fé. E você, irmã? A nossa família é uma família de fé. Nós temos sido provados e o Senhor tem dado vitória. O Senhor tem mostrado a cada dia, a nossa fé está crescendo. A nossa fé está sendo desenvolvida. Porque senão, como é que a gente vai ficar firme na fé para ver a promessa? A vida é isso, gente. A gente está aqui para ser provado a cada dia. É de fé em fé, a palavra diz em Romanos também. De fé em fé. É degrau em degrau. E para crescer, para subir degraus da fé, é inevitável que nós passemos por provas, por dificuldades. E nós pensamos que algumas são insuportáveis. Sonhos que não se realizaram. Quantos de nós temos sonhos que não se realizaram? Sonhos que se realizaram, mas que foram podados. Essa semana, um casal de amigos nos ligou, porque a amiga dela, a melhor amiga, amiga de infância, mora em Portugal, teve o seu filho se suicidou, com 11 ou 12 anos. Um sonho que se frustra, que atinge todos nós, em graus cada vez maiores quanto mais perto você está. Os pais, os avós, os tios, os amigos dos amigos, a igreja agora ouvindo isso, é sempre dolorido, não é? Como é que pode uma vida perdida tão cedo, de uma forma tão cruel, tão violenta? As dúvidas, e agora há salvação, não há salvação? Por que um desespero tão grande? O que levou a isso? As perguntas, os questionamentos. E essa nossa irmã, a Amanda, que perdeu seu filho, ter de dizer: Senhor, eu aceito o que aconteceu. Eu não vou ficar feliz, eu vou ficar triste, eu vou talvez não me conformar, mas eu aceito a tua soberania que permitiu isso. Tem hora que a vida é assim, é trash mesmo, é um negócio brabo que nos atinge. São as comparações que nós fazemos. Por que aquela mulher que vive na rua, drogada e viciada, tem 11 filhos, que ela não sabe nem onde está? E eu queria ter filho e não tenho filhos. Nós somos provados. Nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E não veio sobre vós nenhuma provação que você não possa suportar. Deus conhece a medida do teu coração. E quando a gente pensa que não suporta mais, Ele envia o escape, Ele envia um socorro. Não significa que a gente não vai chorar, que a gente não vai se prostrar, que a gente não vai acordar um dia desanimado. Mas nós vamos continuar olhando para a promessa e dizendo: eu creio na soberania de Deus. Eu não vou perder a fé, eu vou continuar. Eu vou permanecer. Porque o justo viverá da fé. O justo não vai viver de boas notícias, de prosperidade. O justo vive de fé. E cada um passa os seus percalços, rico ou pobre, bonito ou feio,
cheios de sonhos realizados ou com nenhum realizado. A gente não consegue medir. Cada um é cada um. Nós não somos iguais, mas nós sabemos que nós precisamos manter a fé, porque a palavra fala, se o justo não viver da fé, se ele recuar, ai, ai, ai. Se ele desanimar, ai, ai, ai. Se ele se decepcionar, se ele não segurar a onda, a minha alma não vai ter prazer nele. E quando eu leio que Deus não vai ter prazer, a alma de Deus não vai ter prazer em mim, porque eu recuei, eu me lembro de Jesus. Mateus 3, do batismo de Jesus. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho satisfação. Ele traz satisfação para a minha alma. Eu tenho prazer nele, porque ele tem uma missão. Ele já se humilhou. Efésios 4, né? Ele se humilhou, tomou a forma humana, se despiu da sua glória, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas achado em forma humana, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então este é o meu filho amado. Ele já se humilhou, já deixou a sua glória e agora se fez como um de vocês, e ele está seguindo para a morte. A missão dele é morrer, e eu tenho prazer nele. Será que alguém de nós tem uma missão mais difícil que a de Jesus? Alguém de nós tem um sofrimento maior do que esse, de ser puro, justo, santo, de nunca errar, de nunca falhar, e ter como missão sofrer, entregar a sua vida e receber sobre seu corpo todos os nossos pecados de todas as gerações que foram, que estão acontecendo e que virão sobre si, de tal modo que o seu coração se explodiu em sangue e água. E a ciência revela que para essa condição acontecer é porque é o sofrimento mais árduo que existe. Lucas narra que no Getsemane ele suava gotas de sangue pelo sofrimento que viria sobre si. E quanto mais ainda, como não bastasse a dor sobre o seu corpo, do pecado, das chicoteadas, da coroa, pela primeira vez na eternidade, o Filho se separaria do Pai por causa do nosso pecado. Porque Deus não pode ter comunhão com o pecado, o Pai não tem comunhão com o pecado. Então o Filho, que desde a eternidade está com o Pai, agora vai receber os nossos pecados, e o céu vai se fechar e vai se enegrecer e vai ficar escuro e vai haver uma separação, porque agora o Pai não pode olhar para o Filho, porque o Filho carrega sobre si os nossos pecados. O justo, haverá um justo que domine, diz a palavra, dizia o profeta, haverá um justo que domine. Esse é o justo, é Jesus Cristo. Ele viveu da fé e pela fé. Eu ouço, o meu pai me falou, o meu pai me avisou, o meu pai me revelou, o meu pai me conduziu. Pai, conversava direto com o pai o tempo todo. Uma vida de fé. E nós somos convidados a ser esse justo. O justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vou deixar o 39 por final. Neste capítulo 10, eu fiz um bom estudo dele. Fica tranquilo que nós vamos estudar o capítulo 10, tá? O que eu quero é que você saia daqui lembrando que você tem que permanecer firme, porque existe uma promessa, e essa promessa diz respeito a você. Por que nós temos que nos manter firmes? É uma pergunta que a gente faz. Porque há um galardão. E porque nós não queremos ir para a perdição. No capítulo 10 ainda, ele diz assim,
no verso 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Olha aqui que ele está falando. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, não tem mais o que fazer. O justo viverá da fé, mas se ele recua, eu não tenho mais prazer, porque eu estou pecando voluntariamente. Existe uma diferença entre pecado e iniquidade. O pecado é um acidente, o pecado é alguma coisa que você faz e recebe peso sobre você. A iniquidade é o pecado constante que você ama, que você idolatra. É o teu Deus. Se você tem outro Deus, você serve a outro Senhor. E o nosso Deus não admite ser dividido com outro Senhor, com outro Deus. Então nós não podemos viver assim. E ele vai dizer sobre isso, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, que tiver profanado o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito de graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha vingança eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Está falando do povo, não está falando do iníquo lá do mundo. Está falando do seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Às vezes nós estamos sendo levados, recuando pelo pecado, pelo peso da vida. Uma das coisas que faz a gente pecar bastante, além da nossa carne, além da nossa inclinação, além, né, dessa carne maldita que a gente é infectada, né, pelo pecado, são as nossas frustrações. Sabe quando você está cansado assim, está meio chateado, teve um dia difícil, chega em casa, fala: então eu vou comer, não vou falar o quê, cada um gosta de uma coisa, né? Vamos dar exemplo aí. Chocolate, né? Então eu vou comer um belo de um bife, vou comer um pudim, vou comer pizza, vou me, como é que fala isso? Vou me retribuir, vou tentar compensar aquela tristeza. Essa é uma das brechas que o diabo usa para te tentar. Quando você está triste, você está decepcionado, você está meio para baixo, meio chateado, ele fala: então faz isso, dá uma olhadinha ali, faz isso aqui, solta os cachorros em cima dela, briga com ele, descarrega, né? Briga, xinga no trânsito, dá um chute lá, né? Enfim, cada um, o diabo sabe onde é que é a nossa fraqueza e vai tentar te incentivar, porque você precisa, cuidado com isso, viu? É sério isso aí. Cuidado, a gente quer recompensar a nossa tristeza. E o pecado, preste atenção que eu não vou falar e não tira de ordem, né? O pecado, ele é uma boa recompensa, mas ele é uma péssima recompensa. Porque se pecado não fosse algo que é bom no começo, não é prazeroso, ninguém pecava, né? Para que pecar? Isso é coisa ruim. Mas o pecado, ele te dá um prazer, ele te dá uma recompensa. O problema é que a cobrança é cara, é amargo, é morte. A pior coisa do pecado, essa armadilha que é o pecado, esse embuste que fala: vem, e quando você vai ver, você está todo sujo, você está todo fedido, você está todo envolvido com aquilo, é que ele te aprisiona, ele mete uma trava na sua mão. Você vai lá, você quer comer o brigadeiro, quando você põe na boca, ele meteu uma trava na sua mão e agora você é um viciado. Assim é o pecado, ele te aprisiona, ele vira o dono, ele vira o seu mestre, o seu senhor.
E nós que conhecemos a verdade e a palavra de Deus, não podemos mais permitir, nos dias que vivemos, sermos aprisionados pelo pecado. Eu quero te dizer que você não precisa viver assim. Como a gente pode se manter firme na fé? Eu vou falar 4 coisas para os irmãos e vai ser rápido. Recordar da aliança que nós participamos, o preço dessa aliança, a extensão dessa aliança. No capítulo 10, eu vou passar rapidinho, ele fala assim, no versículo 1: porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem, você ouviu assim, blá 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 blá, você não entendeu nada, né? Mas olha o que ele fala agora: nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, está falando lá do sacrifício dos judeus, nunca esses sacrifícios pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Os sacrifícios que se faziam na antiga aliança não podiam aperfeiçoar. No 4 ele diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Então, a antiga aliança não podia mudar a tua consciência, não podia te livrar do pecado, não, ela era limitada, ela servia para aquele instante, e logo depois você estava de novo sujeito ao pecado. Você tinha que fazer outro sacrifício. Mas nós estamos numa nova aliança. O versículo 9 diz: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro pacto para estabelecer o segundo pacto. Ele foi estabelecido um novo pacto. E ele diz assim: todo sacerdote aparecia, cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar do pecado. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. O 14 diz: porque com uma só oblação, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Tem um pouco de cara de estudo, né? Mas a gente precisa de vez em quando pegar o texto e entrar, mergulhar nele. Ele está dizendo que por uma só oferta de Cristo, nós fomos livres do nosso pecado. Ele nos aperfeiçoou para sempre. O problema é que a gente lê isso aqui e não toma posse. Como é que eu me mantenho firme na promessa de que Cristo vai vir, que o dia do Senhor virá e esse dia será um dia alegre para mim e feliz? Eu preciso lembrar que eu estou debaixo de uma aliança e de um pacto que me libertou do poder do pecado. E você pode dizer: pastor, é que você não está do meu lado. Se você vivesse comigo, você ia ver como eu sou. Você não sabe como eu peco, você não sabe como eu sou aprisionado, você não sabe como eu ainda faço coisas que eu tenho certeza que se vocês soubessem, vocês teriam vergonha de mim. Tem muita gente aqui que eu sei que está pensando isso. Eu sei. E Deus sabe, por isso que Ele está aqui hoje falando com você. E está dizendo assim: filho, eu já te tirei esses pecados, eu já te dei poder, eu já te livrei. Lembra que nós falamos da fé? É invisível, eu não estou vendo, mas é uma questão de tomar posse e dizer: eu não sou mais escravo do pecado, eu estou numa nova aliança. Aquela aliança antiga não podia tirar os pecados, mas essa nova aliança pode me libertar. Eu posso pecar, mas vai ser um acidente, eu não vou ser um iníquo, eu não vou ser alguém que ama o pecado, eu amo é Deus, eu amo a sua presença. E se o diabo te acusa, eu quero te dizer que ele está destruído em nome de Jesus. A palavra diz que ele acusa de dia e de noite. Apocalipse fala que aquele que acusava a igreja de dia e de noite vai ser destruído de uma só vez. Puf. Ele vai ser lançado das regiões celestiais na terra e vai ser destruído. Então para de acreditar nele. Para de dar lugar para a carne. E para de acreditar que você é uma vítima. E para de acreditar que não tem jeito. Que você nasceu assim e é mesmo assim. Síndrome de Gabriela, né? Você nasceu daquele jeito, você era daquele jeito, em pecado me concebeu minha mãe, disse o salmista.
Mas eu não vou me conformar com isso. Eu estou debaixo de um novo pacto, de um sangue que me liberta. A segunda coisa que a gente deve fazer para se manter na aliança é cultuar a Deus da forma certa. Ele diz assim, no versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteireza, certeza de fé, corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. É um culto do novo pacto, culto do novo pacto, da nova aliança. Não é mais um culto baseado em ofertas, em oblações, em sacrifícios, em holocaustos. Não é mais aquele culto. O culto da nova aliança, ele já superou tudo isso. Esse culto, ele está olhando não mais para fora, mas agora ele olha para dentro de nós. Nós somos o culto. Romanos diz, rogo-vos que apresentei o quê? Os vossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável. O sacrifício é o nosso corpo. Interessante que Jesus, depois se alguém quiser ler Hebreus 9, 11 até o 14, você vai ver que Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é o tabernáculo e ele é o sacrifício. E nós somos o quê? Rogo que apresentei os vossos corpos. Nosso corpo é o sacrifício. A palavra também diz, não sabeis que vocês são o templo? Nós também somos o tabernáculo. E ele diz o que também? Pedro diz o que? 1 de Pedro, vocês são a nação eleita, o povo adquirido, o sacerdócio real. A gente é sacerdote, a gente é oferta e a gente é templo, como Jesus. Este é o culto da nova aliança. Não é ouvir alguém falar. É a gente que é o sacrifício, é a nossa vida, é a forma que a gente vive, são as nossas escolhas. Cultuar da maneira certa. Eu não vou entrar nos detalhes. Verdadeiro coração, inteireza de certeza de fé, corações purificados da má consciência, corpo lavado com água limpa. Pode estender a palavra de Deus, pode estender o batismo do arrependimento. Então, a segunda coisa que a gente deve fazer para se manter firme na fé é cultuar a Deus da maneira certa, como se cultua na nova aliança. A terceira coisa é praticando o relacionamento com o próximo. Por que a gente cultua na igreja? Que, aliás, tem muita gente que não quer mais cultuar na igreja. Quem está em casa não se ofenda. Mas está aqui um servo de Deus trazendo a palavra que ele deu. E quem vai falar é a Bíblia, não sou eu. Ó, até rimou, hein? Viu? A gente vem à igreja, por que Deus quer reunir uma igreja para servi-lo? Por que a gente não serve a Deus em casa? Cada um na sua. Em família. Primeiro que não é que não pode, é que deve e a gente às vezes não faz. Mas a gente deve servir a Deus em casa. É fácil? Não. Se fosse fácil, a gente fazia com facilidade, né? Mas a gente tem que fazer o culto no lar, tem que buscar Deus em casa. Mas a gente é convidado a congregar e vir para a igreja porque Deus quer que a gente se relacione um com o outro, senão não precisa vir. Senão a gente está crendo numa coisa que não é de Deus. A gente está dizendo assim, que no movimento, naquelas muitas vozes, naquele barulho alto dos instrumentos, as vozes cantando, aí, sabe aquela coisa assim, você sente aquela pressão e fala, nossa, agora Deus veio. Ué, Deus vem no barulho? Pode vir. Mas muitas vezes eu falo assim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, fica quieto aí. Você vai sentir que eu estou aqui. Algumas vezes vai ser no barulho, outras vezes vai ser, né, tem até um texto que diz isso. Mas a gente tem que congregar, a gente tem que estar junto. Então, a gente tem que, para guardar a promessa, a gente tem que estar junto. Olha o que ele fala no 24. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A gente tem que ficar se estimulando. A gente está aqui para isso, para se estimular um ao outro. Se não tiver igreja, não tem estímulo. De casa não dá para estimular. Tem que estar junto para estimular. Porque aí acaba o culto, vocês,
cada irmão, e não é só os pastores, mas cada irmão pode estimular um outro, coisas que a gente não consegue fazer aqui em cima. A gente vai trazer uma palavra, mas vai terminar e o irmão vai dizer assim: cara, essa semana está demais, eu não estou aguentando, eu ouvi a palavra, nem consegui ouvir direito, porque eu estou com... Aí o irmão fala: irmão, mas já passei por isso. E aí ele vai orar, e ele vai falar: vamos buscar Deus junto. Isso é igreja, e precisa existir. Essa igreja é viva, essa igreja está aqui, ela é física. Tentaram destruir a igreja, eles fizeram um teste com a igreja. Para além daquilo que é ciência, do que você acredita, eu não estou discutindo isso, mas o fato de que a igreja ter ficado fechada por todo o tempo que ficou, com todas as proibições, com todas as dificuldades, foi um teste de fogo para a gente, para saber se a gente ama este lugar, se a gente ama a comunhão, a presença, se a gente realmente está se estimulando um ao outro, se a gente está se afastando e cada um vivendo a sua vida. E ele vai mais longe, ele fala: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Opa, está na Bíblia, não é para deixar a congregação, é para estar na congregação. Não dá para estar na congregação virtualmente. Não dá para estar na congregação no multiverso aí que está vindo aí, né? É multiverso que fala? Agora tem igreja aí que vai ser multiverso. Já ouviram falar disso? Metaverso. Opa, desculpa, multiverso é do comics lá, da Marvel, né? Metaverso. Tem igreja metaverso, quer dizer, você entra, você participa, você sente até o cheiro das coisas lá, mas você está na sua casa. Você pode frequentar uma igreja em Orlando, aqui no Brasil, pelo metaverso, e você está lá dentro, você se sente lá dentro, participante. Isso é participar. Participar é conhecer, participar é andar junto, participar é estimular o outro. E ele diz: não deixa a congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Aquele dia está se aproximando. Está se aproximando aquele dia do Senhor. E agora é hora da gente congregar. E agora é hora da gente ficar junto, na hora de separar. Irmãos, não se chateiem, sintam-se amados, porque o Senhor está dizendo isso para nós. Ele está nos avisando: gente, é hora de congregar, é hora de ficar junto, é hora de vocês não se largarem por nada. É hora de vocês se fortalecerem, é hora de vocês se estimularem, é hora de vocês cuidarem uns dos outros, é hora de comprar o botijão de gás para o irmão que não tem gás, é hora de dar carona para o irmão que está precisando da carona, é hora de conversar com o irmão que está abatido, é hora de vocês viverem o evangelho do reino, praticando o relacionamento com o próximo. E a quarta recomendação para a gente se manter firme na fé é aquela que eu comecei: o justo viverá da fé. Nós, porém, versículo 39, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Nós precisamos amar a palavra de Deus cada vez mais. Temos escola dominical na igreja, é um privilégio. Outro dia uma constatação de uns irmãos aí, falaram assim: quem vem na igreja são só os professores. Quem vem na EBD são todos os que já deram aula na EBD. Aí alguém já falou também que a EBD é uma escola difícil porque nunca forma, né? Então as pessoas falam: desanima, né? Cadê o pastor? Está lá em cima com o Nenê. Vamos começar a dar certificado, né? Pelo menos naquele ano eu concluí um ano, concluí um curso, porque daí acho que a gente vai se estimular. Não é uma cobrança, é só para a gente pensar. Quanto mais vai se aproximando o dia, nós estamos aí no 39, mas ele falou, né? Quanto mais vezes que vai se aproximando aquele dia, vocês precisam
admoestar um ao outro. Vocês precisam estar juntos, vocês precisam congregar, vocês precisam aprender um com o outro, vocês precisam treinar, se fortalecer, porque o mundo está querendo te pegar. E por aumentar a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Opa! Cuidado, gente. É para pegar os crentes. A iniquidade quer fazer com que o nosso amor se apague. É muita iniquidade. Aonde você olha tem um pecado te chamando, te convidando. Se a gente não estiver junto, a gente não aguenta. A gente não resiste. Vamos caminhar juntos. Vamos caminhar por fé e não por vista. Vamos lutar para ficarmos firmes na promessa, porque a promessa é gloriosa. Essa promessa é gloriosa. Eu vou ler aqui, eu não ia ler esse texto, mas eu vou ler Lucas 17. Vamos lembrar. Lucas 17, a partir do 20, diz assim, eu vou terminar com esse texto. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Aquele dia, lembra que a gente leu lá em Hebreus? Aquele dia, o dia do Senhor. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão ei-lo aqui ou ei-lo ali está, não vades, nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma parte debaixo do céu até a outra debaixo do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Tem um dia do Filho do Homem. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Estava tudo bem, comia, estava tendo casamento, estava tendo festa, estava tudo bem. Compravam, vendiam, plantavam, edificavam. 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Não dá para agarrar aí junto. Se são dois, a Bíblia diz que serão dois, uma só carne. Se forem um na presença de um, vai subir um do mesmo jeito, mas é um casal. Mas se não, vai subir um e outro vai ser deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. E Jesus deixou de novo em suspense. Onde vai acontecer? Queridos, a gente tem que lembrar desse dia, o dia do Senhor. Se você quiser saber mais sobre o dia do Senhor, eu acho que deveria. Eu não vou ler por uma questão de tempo. Pedro 3, de 10 a 18. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Vamos falar do dia do Senhor. Esse dia virá como um ladrão. Estava tudo normal, ele está falando. Estavam comprando, vendendo, fazendo festinha, comendo, bebendo, indo para o trabalho, pegando o metrô, abastecendo o carro. Estava tudo normal assim, ó. Ele está dizendo assim: gente, é assim, está tudo normal, como é agora, assim. Mas de repente, o Filho de Deus vai chegar. Vai ser glorioso para você?
Vai ser glorioso para nós ou vai ser apavorante? Nós precisamos permanecer firmes na promessa, queridos. Vamos congregar. Vamos andar juntos, vamos caminhar juntos. Vamos nos esforçar. Não vamos trocar o dia do Senhor. Não vamos trocar o domingo por outras coisas. A gente viaja, a gente descansa, a gente falta, a gente faz outras coisas. Não é sobre isso, mas é sobre estar envolvido com uma missão, sobre estar envolvido com uma igreja, com um propósito, de comprar a visão, de dizer, eu estou nesta igreja, eu estou com você, pastor. Nós temos pastor, nós temos visão e nós queremos caminhar juntos. Não seja a igreja um lugar de passeio para sentir arrepios, para sentir uma coisa boa, uma paz, mas seja a igreja um lugar de comunhão, de participação, de crescimento, de frutos para a glória de Deus.